Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Quantos nessa noite estão felizes por fazer parte deste congresso abençoado? Dêem glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor nesta noite. Eu já convido a amada igreja a abrir suas Bíblias no livro de 2 Crônicas, no capítulo 20 e o versículo 17 em diante. Louvado seja Deus. Quantos irmãos estão localizando o texto, quero ser grato ao Senhor e externar minha gratidão por este congresso abençoado, que está me dando mais uma oportunidade, e pelo nosso amigo e querido pastor Fábio, que é presidente deste congresso abençoado, juntamente com os pastores presidentes desta igreja. Que Deus venha a ser louvado pela vida do nosso pastor, da sua esposa, e a todos os irmãos que aqui se fazem presentes. Amém? E aos pastores e cantores que estão na minha retaguarda também. Que Deus vos abençoe e venha a ser sempre gratos ao Senhor, por essa oportunidade. Amém? Livro de 2 Crônicas, do capítulo 20, versículo 17. Quantos já encontraram, diga amém. Amém. Glória a Deus. Que diz assim a palavra do Senhor: nesta peleja não tereis de pelejar, parai e estai em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temas e nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Louvado seja Deus. Você pode tomar teu assento nesta noite, aplaudindo o nome do Senhor. É o único que pode nos dar a vitória nesta noite. Louvado seja Deus. Querida igreja do Senhor, a palavra que vos trago nessa noite é uma palavra muito forte e impactante daquilo que Deus ele faz na vida daquele que crê, na vida daquele que acredita. Judá estava passando por uma fase terrível, em um momento crítico de idolatria, e tudo que desagradava ao coração de Deus estava acontecendo nesta época. Entrava reis, saía reis, e nada adiantava. Agora se levantou um homem por nome de Josafá, e esse fez a total diferença, diz a palavra de Deus. E quando Josafá agora passa a reinar, meus amados pastores, a palavra de Deus diz que a primeira coisa que ele faz é colocar ordem na casa. A primeira coisa que ele faz é desfazer todos os altares dos portes ídolos. Toda a idolatria ali foi destruída. Ele reforçou aquela cidade com guardas, ou seja, tudo que era de Deus ali agora estava sendo zelado. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus, ela nos informa que isso agradou o coração de Deus. Isso fez com que Josafá viesse ser íntimo com Deus. Mas é claro que quando nós agradamos o coração de Deus, é claro que o inferno todo se levanta. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dar um exemplo aqui para nós nessa noite. Talvez não foi fácil a tua chegada nesse lugar. Talvez não foi fácil, pastor Fábio, a realização deste congresso. Mas quando Deus está na frente, não tem vez para o diabo. Quando Deus está na frente, não tem vez para o inferno. A palavra de Deus, ela diz que isso incomodou, louvado seja o nome do Senhor, 2 reinos, louvado seja Deus. A palavra de Deus diz que os filhos de Moabe e os filhos de Amon agora, eles estão se levantando contra o ministério de Josafá. Eles estavam agora planejando a destruição de Josafá. E diz a palavra do Senhor que agora Josafá, ele recebe a notícia
de que agora esses povos inimigos estavam indo ao encontro dele. Louvado seja Deus. E a palavra de Deus diz que Josafá, ele temeu, louvado seja o nome do Senhor. Mas sabe o que é mais interessante? Foi que Josafá confiou em Deus naquele momento. A palavra de Deus diz que agora Josafá, ele entra na congregação e ali ele começa a proclamar diante do povo, ele faz convite ao povo para entrar em uma consagração. Você não sabe o quanto o inimigo ele tem raiva de consagração. Quantas vezes se levantaram contra o nosso ministério? Quantas vezes se levantaram contra o ministério pastoral, contra o ministério dos levitas? Mas o inimigo, aleluia, nessa noite ele tem a ciência de que aquele que peleja por nós é maior do que tudo. Aquele que está nesse momento pelejando a favor do ministério, a favor daquilo que Deus te entregou, é maior do que ele. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus diz que agora Josafá, ele dobra o joelho e começa a vir a lembrança, ele começa a lembrar dos bons feitos que Deus tinha feito mediante do seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Quando de repente, aleluia, no momento ali da consagração, no momento que Josafá estava falando com Deus, falando: Senhor, eu sei que tu podes, eu sei que tu és fiel, eu sei que o Senhor ajudou meus pais no passado e eu sei que comigo não vai ser diferente. Igreja, entende uma coisa: a presença de Deus é real nesse lugar e você não chegou aqui por acaso, você chegou aqui com um propósito, você chegou aqui apresentando ao Senhor uma causa. Louvado seja Deus. E o que é mais interessante é que Josafá, quando ele estava tendo essa intimidade com Deus, tendo esse contato com Deus, Deus estava trabalhando lá fora. Levante a tua mão nessa noite, que eu vou liberar a primeira palavra profética na nossa vida nessa noite. Você está aqui adorando ao Senhor, você largou tudo, deixou teus afazeres para chegar até aqui nesse congresso do Noé da última hora, e pode ter certeza que quando você sair dessa noite, vai haver milagre, vai haver notícia. Deus é contigo, Deus é com teu ministério. Deus está nessa noite confirmando nessa palavra que a peleja nessa noite não é mais nossa, mas é dele. Quem acredita e confia, dá um brado de glória nessa noite. Rabaia, súbia, cantorabanai. Eu sinto uma presença poderosa nesse lugar. Enquanto eles estavam ali, se humilhando diante do Senhor, se humilhando diante ali da presença, Deus lá fora já estava pelejando e eles não sabiam. Ele já estava lá dando vitória e eles não sabiam. Quando de repente o Espírito do Senhor se apodera do profeta, e esse profeta vai a caminho de Josafá, e ele toca o nome de Josafá, dizendo: ei Josafá, não te preocupa, Arabaia, subia canto, não te preocupa, porque a partir de agora a peleja não é mais tua, mas é minha, e eu sou o Senhor, o Deus dos exércitos. Nessa noite, quantos estão crendo, aleluia, que Deus já está trabalhando? Ei, Deus está trabalhando lá na tua casa, Deus está libertando teu marido, está libertando teus filhos, está libertando a tua esposa. Quando você sair desse congresso, você vai falar da seguinte forma: Senhor, valeu a pena eu ir naquele lugar, porque o Senhor falou comigo. A palavra de Deus diz que quando amanheceu, aí que o negócio foi forte. A palavra de Deus diz que quando amanheceu, que eles saíram da congregação, eles se depararam com a resposta de Deus. Eles se depararam com a resposta que o Senhor tinha dado a Josafá. Louvado seja o nome do Senhor. Nessa noite, se você crê, aleluia, quando você sair deste lugar, você pode receber uma ligação, você pode até mesmo dentro do teu lar, aleluia, alguém chegar com você, alguém do teu parente chegar e falar assim mesmo: ei, eu senti o toque de Deus hoje, eu senti algo dentro de mim que eu não sei explicar. Vai haver salvação
nessa noite? Quantos crê? Vai haver milagre nessa noite? Quantos crê? Vai haver vitória nessa noite? Quantos crê? A palavra de Deus diz que tudo é possível aquele que crê. E eu sei que quando você chegou nesse lugar, você chegou crendo, você chegou acreditando, você chegou, aleluia, sendo ciente de que você está adorando um Senhor que pode todas as coisas, um Senhor que assim como Ele operou no passado, Ele continua operando grandes coisas no presente, assim como Ele operou, aleluia, assim como Ele abriu o mar, assim como Ele, aleluia, deu vitória aos seus filhos, com você não vai ser diferente. Eu sei muito bem porque o Espírito Santo me revela nessa noite. Você chegou nesse congresso dizendo: ei, eu vou chegar naquele lugar e eu quero ouvir o Senhor falar comigo, e Deus está falando através da palavra: ei, não temas, porque a peleja nesse momento não é mais teu, mas é do Senhor. Quantos crê nessa noite? Aleluia. Se você crê, aplauda Ele nessa noite.